Poxa. Bom, mas eu acho que a maioria escutou o último ponto que estávamos explicando sobre as profissões, as áreas dentro da agilidade. Então, se você quiser retomar desse ponto onde você estava contando sobre os papéis do PO, do Agile Master e do Agile Coach, eu acho que dá para a gente seguir daí. E o pessoal pode ir comentando se tiver dúvida também e mandando as perguntas para a caixinha que a gente no final vai ler aqui as dúvidas de vocês também e ao decorrer da nossa conversa aqui. Beleza. Inclusive, abro para vocês comentarem também, se vocês quiserem. Interrompam aí, viu, gente? Imagina. Mas o que eu estava falando era de alguns papéis do agilista, né? Então a gente tem um papel do... A gente tem um papel do PO, como ela falou, né? O Product Owner, que fica responsável pelo produto e só por backlogs de produto. Então, ele está numa parte mais estratégica. Ele fala com, né, stakeholders, que são os investidores aí. E traz isso para dentro da equipe, traduz toda a vontade do cliente para a equipe, né? Então é basicamente isso, entende a vontade do cliente, eu entendo, o que você quer aqui, você quer essa garrafa aqui, tudo bem. Então eu vou falar para você a melhor forma, né? E o que você tem que valorizar ao construir essa garrafa. Então o PO, ele constrói, né, aí um backlog de produto orientado a valor. Então a gente é uma coisa que veio com agilidade, isso porque a gente antes fazia projetos gigantescos. Aí o que acontecia? Era assim, o cliente falava, né? Quero essa garrafa aqui, desse jeito, tal, tal, tal. Falava, tá bom, vamos ver aqui quanto tempo vai durar esse projeto para você. Vai durar 4 anos de projeto. Entendi tudo que o cliente quer, eu vou desenvolver esse projeto, testar, ver os bugs durante 4 anos. Chegou no final de 4 anos, digamos que você é uma plataforma de comida aí, ou que você vendia comida na rua de boa, no seu restaurante, já lançou iFood, bebê. Quando chegou ao final desses 4 anos, surgiu o iFood, surgiu o Uber Eats, entendeu? Várias concorrentes. Se você era táxi, surgiu o 99, surgiu o Uber. Então, a gente dividiu um monstrão aqui em vários monstrinhos. Então, a gente vai fazendo, né, pequenas entregas e tendo o feedback do cliente, como eu falei para vocês, com foco no usuário. Então, se o usuário falar, cara, não gostei dessa funcionalidade, para mim não faz menor sentido. A gente vai fazer o quê? Melhorar. Então, a melhoria contínua que eu falei para vocês, o Kaizen, ele sempre está acontecendo. A gente sempre está melhorando. Então, o que a gente tem chance? De não ficar atrás da concorrência. Entendeu? A gente tem uma chance de não ficar atrás da concorrência. Se a concorrência está fazendo uma garrafa assim, eu estou fazendo uma muito melhor. Eu estou olhando para ela e falar, meu querido, naquela sprint não rolou. A sprint é o time box que a gente tem aí para desenvolver essa parte, né, do produto que o cliente solicitou. Falar, olha, naquela sprint não rolou, mas nas próximas com certeza vai rolar. Eu já vou ficar muito mais ligeiro. Então, eu dou para a empresa, como falei para vocês, o foco é as empresas no Brasil compraram por causa de dinheiro, porque elas ganharam mais competitividade no mercado. Então, assim, se o meu concorrente está bom, eu vou correr, para ser muito melhor. Agilidade não é sobre velocidade, mas sobre você se adaptar. É sobre você se adaptar a todas as mudanças de mercado e fazer muito melhor, e sempre ser melhor. Tá bom? Aí, eu estava falando desse papel, né? Então, esse é o papel do PO, é quem traduz basicamente, é quem traduz a vontade do cliente, leva para a equipe de desenvolvimento, para o pessoal desenvolver, né? Aí, esse incremento e entregar da melhor forma, sempre orientado a valor. Então, o que é valor para o cliente? Se agora ele quer essa tampa, eu não vou bulhufas entregar o resto da garrafa. Vou entregar a primeira tampa, que é o que agrega mais valor para o negócio dele. Então, esse é o papel do PO. O papel do agilista dentro dessa squad é orientar o time dentro do framework que eles estão atuando, se for com Kanban, se for com Scrum, mas esse cara é um especialista, né, nesse framework, o método, e ele vai orientar o time nas melhores práticas, vai inspecionar junto do time, né? E ele participa como membro ativo. Não existe hierarquia, é uma coisa muito importante falar para vocês. Não existe nenhuma hierarquia entre esses papéis. A gente só tem papel, a gente não tem mais cargo. É uma coisa que foi um paradigma quebrado no mercado também. A gente não fala mais de cargo, a gente fala de papéis e responsabilidades. Tá? Então, assim, entre Product Owner, né, o PO, entre a figura desse SM ou desse Agile Master, agilista, tem várias nomenclaturas, mas
É quase o mesmo cara. E o time de desenvolvimento, não existe entre eles nenhuma diferença. São um time multidisciplinar preparado para construir uma funcionalidade que vai agregar valor para o cliente e sempre com foco no usuário. Beleza? Se vocês quiserem acrescentar mais, gente, fiquem à vontade. Eu vou ler um pouquinho da caixinha de perguntas, então, porque vieram algumas dessa sua fala, então eu vou aproveitar e vou ler uma delas aqui, que é perguntarem, você comentou sobre sprint, quanto tempo que dura uma? Tem um tempo certo a seguir ou não? Não tem um tempo certo a seguir, tá? Isso é adaptável à necessidade de negócio do cliente, mas tem um máximo de tempo até um mês, tá? Então, assim, não tem algo indicado. Falo, cara, para você só vai funcionar se você fizer sprint de 2 semanas, que eu já ouvi a Julissa falando isso. Sprint de 2 semanas é o melhor. Às vezes não é o melhor para a necessidade de negócio do cliente. Vou dar um exemplo. Uma empresa que já tem um negócio predefinido não é igual a uma empresa de marketing, por exemplo. No marketing, no e-commerce, por exemplo, as coisas são assim, ó, a milhão. Tem promoção, tem muita informação. Então, uma sprint, por exemplo, de 2 semanas vai causar risco ao negócio da empresa. Você esperar até 2 semanas para entregar o que o cliente está esperando, até 2 semanas já passou aquela promoção, já passou o Dia das Mães e ele não conseguiu entregar o que ele precisava, sabe? Então, assim, não tem um tempo que eu falo para você, e principalmente o Scrum, ele busca ser menos, assim, ele busca não te orientar tanto a... Você decide as melhores práticas de acordo com a sua necessidade de negócio, tá? Então, a gente não fala para você, faz dessa forma, não, porque cada um tem seu negócio, você pega o framework e, né, ali sempre com foco nas melhores práticas, e com foco de que quanto mais tempo eu demorar, sabendo, né, tendo essa consciência, quanto mais tempo eu demorar para entregar esse sprint, tem mais risco para o meu negócio. Com certeza. Porque quando, né, você alastra o tempo de desenvolvimento, a qualidade ela vai caindo, né, você perde essa inspeção, apesar de você ter uma dele para inspecionar todos os dias do trabalho, para trazer transparência, você perde um pouco desse... Você, né, também você se adapta menos. Você não tem aquele, cara, olha, vamos parar e olhar para o que a gente está fazendo. Então, assim, você tem um maior risco do seu negócio. Mas isso quem vai decidir junto é a equipe, é a empresa, né? Vai saber do negócio dela e vai adaptar da melhor forma. Mas até um mês, tá? Até um mês você é um tempo aí para sprint. E aí o Thiago fez uma pergunta que eu acho que é bem interessante, até pela vivência que você já tem, né? De se esses papéis todos que você comentou que existem, né, na agilidade, você acha que eles se encaixam em todas as empresas ou não? Não, não acho. Agilidade, ela foi pensada inicialmente para desenvolvimento de software e às vezes não dá para se colocar numa fábrica de bolo, gente. Colocar 3 papéis numa fábrica de bolo. Não dá, gente. Não é para tudo. Não é para tudo. Se o teu negócio ele tem que ter, né, aí também os pré-requisitos para trabalhar com agilidade. Não digo pré-requisitos, mas tem que fazer sentido para o seu negócio. Agilidade não faz sentido para tudo. Não serve para tudo. E aí você acha que faz mais sentido para o quê? Pegando o gancho dessa pergunta que talvez, né, fique aí para as pessoas que estão ouvindo. Não, eu acho assim, ó, por exemplo, hoje a gente tem uma ampla área de negócio trabalhando com agilidade. Então, praticamente todas as áreas que querem ganhar uma competitividade no mercado trabalham com agilidade. Então, desde que seu negócio faz sentido para o seu negócio, eu acho que ok. Mas tem negócio que não faz sentido, gente. Tem negócio que não faz sentido. Entendeu? Então, eu acho isso. Eu não digo um negócio especificamente que não deva trabalhar com agilidade, mas como ele falou, focou principalmente nos papéis, uma fábrica de bolo não vai ter um PO, um Scrum Master. Como que o Scrum vai ensinar lá na fábrica de bolo a trabalhar com Scrum, gente? Como que eu vou falar de Sprint Time Box para o pessoal que está fazendo bolo? Isso não faz o menor sentido, entendeu? É óbvio que eu estou fazendo uma alusão, mas só para vocês entenderem. Se fizer sentido para o teu negócio, de acordo com os papéis que eu falei, ok. Se não, gente, você pode pegar algumas boas práticas, mas você não vai trabalhar exatamente com esses papéis, né? Que foi a pergunta dele. Sim. Ó, eu vou aproveitar aqui e também pegar mais uma pergunta da caixinha.
Uma pessoa que é da área financeira, ela disse que vendo a live, ela gostaria de ser uma agilista também. E ela queria saber qual que é o primeiro passo que você acha assim, considerável para ela iniciar dentro dessa carreira. Cara, o primeiro passo, assim, você primeiro conhece para ver se você se identifica, tá? Então procura mais informação para saber o que são métodos ágeis, para saber se você se identifica. E tenha foco nesses soft skills que eu falei aqui, que você é uma pessoa resiliente? Tá trabalhando na área financeira, provavelmente é, né? Porque, pelo amor de Deus, tô brincando, não leve pro coração, tá? Só zoeira. Mas se você for uma pessoa resiliente, que tem muita paciência para entender que é complexo, para entender que você vai trabalhar em um ambiente complexo e que você vai lidar com a resistência das pessoas, e todas que estão aqui sabem disso, as meninas que estão aqui e o pessoal que está aqui na live, que é agilista, sabe disso, eu sempre vai lidar com a resistência das pessoas. E isso não vai ser só a resistência das pessoas que estão na empresa, não. Vai ser seus próprios agilistas amigos, tá? Mas até eles próprios, até eles criam uma certa preferência por um framework, um método, e não quer largar o osso. Então, você vai encontrar muita resistência em todas as partes e vai ter que ser muito resiliente para ter você, pessoa agilista, ter a melhoria contínua com você. Porque, assim, a melhoria contínua, ela não é só falada da boca para fora. Você tem que praticar. Então, você vai estar em constante evolução, tá? Então, mais o primeiro passo que eu... Leia, é um passo básico. Leia mais sobre agilidade. Procure o Agile Manifesto, né? Que é o manifesto ágil. Entenda o que essas pessoas pensaram e por que pensaram. E qual era a problemática, que era justamente o que eu coloquei aqui. O desenvolvimento de projetos, né? O desenvolvimento de software, na época, estava muito engessado. Tinha muito prejuízo, as empresas tinham muito prejuízo. Chegava lá no final, como eu falei, você perdia da sua concorrência. Então, assim, pense na problemática, o porquê que a agilidade começou e a que pé ela está hoje, porque ela evoluiu demais. Isso foi em 2001, mas hoje, como as meninas falaram aí, várias outras áreas estão usando de agilidade. Inclusive aqui, né, mais voltado para o marketing. Acredito que vocês, né, trabalham com agilidade. E, assim, então... procure a problemática e o que a agilidade resolve, que problemas ela soluciona. Tente entender isso, se você se identificar, pode crer que, assim, apesar de muito complexo, vale muito a pena. Perfeito. Quem das meninas querem fazer perguntas? E aí, me diz, então, como que surgiu para você a ideia de se tornar uma agilista? Né? O que te fez ir para essa área? Sim, sim. Então, gente, o que me fez ir para essa área foi que, assim, eu me identificava muito com papéis de gestão, mas eu não me identificava com aquele comando e controle, aquele papel e que você tem várias hierarquias e que, de alguma forma, você é melhor do que outra pessoa, né, na empresa. Então, eu não concordava tanto com isso. Foi dessa forma que eu me identifiquei com agilidade, eu entendi. É um papel de liderança, tá? Para vocês saberem. É um papel de liderança. Mas é um líder servidor. E como eu falei, não existe hierarquia entre o papel dele e qualquer outra pessoa da equipe. Então, você exerce sim um papel de liderança. Você tem que estar à frente de certos assuntos, mas você é um líder servidor. Isso me encantou demais. Eu falei, cara, tem como eu ser... Eu gostava muito desse assunto de liderança, né? Tem como eu liderar equipes, né, a melhores práticas, construir cases de sucesso, mas sem ser no modelo waterfall, né, aí que é o modelo cascata. Bacana, adorei, achei sensacional. Então, assim, quando eu entrei e comecei a estudar, eu me identifiquei pra caramba, sabe? Legal, bem legal. Muito. Gostou? Respondam vocês também, o que motivou vocês a entrar para agilidade? Só uma contra-pergunta, só por curiosidade mesmo, que o pessoal vai saber, vai gostar. Justo. Acho que a Paula pode até falar mais, porque hoje ela exerce talvez uma função muito próxima à sua, né? Dentro, sim. Dentro e ela tem história interessante, né? A Paula tem história interessante. Sim, muito. Gente, deu uma travadinha aqui pra mim, eu não consegui entender, mas eu imagino que seria por onde eu comecei?
Isso, o que que te motivou, Paula, Motivou. também? Ou pode ser assim, o que te levou, né? Caiu na agilidade, caiu na agilidade, assim, tá? No meu caso, eu tenho formação de arquiteta e sempre o meu foco foi na área de obras, né? Então eu estava sempre no canteiro de obras, tocando um monte de gente, um monte de equipes. E eu tinha muita dificuldade nesse gerenciamento e conseguir conciliar todo mundo. E o meu namorado é agilista. Então veio aí o incentivo e a mentoria dele, né, para começar a estudar agilidade. A princípio, eu comecei a estudar pensando em aplicar em obras. Apliquei, tipo, foi muito bacana, mas eu me encantei. Eu acho que, igual a Yanara falou, é muito interessante assim, porque você estuda algo que tem um poder de transformação com as pessoas. Então, assim, ele une várias coisas. Ele tem algo exato, porque você sabe o que você tem que fazer. Ao mesmo tempo, você usa da sua criatividade, né, para conseguir contornar desafios. E você ainda tem um poder de impactar pessoas. Então, eu acho isso, assim, muito, muito fantástico na agilidade. E aí, virou uma paixão. Comecei a estudar e, de fato, virei agilista, né? Tô saindo da arquitetura e agilista mesmo. Eu acho incrível, assim, o processo e o que isso transforma numa empresa. Acho incrível. Foi daí que veio a iniciativa. Show. Sensacional, vocês viram, né? 0 arquitetura, agilidade 1. Estamos ganhando por enquanto. Acho que... Por enquanto, não. Continua, viu? Opa, para sempre. E aí, acho que uma outra coisa muito interessante, que talvez algumas das pessoas que estão entrando pelos nossos Instagrams, né, Ionara, e aí não conheçam o seu perfil e tudo, é a forma como você lida de uma forma com humor, muito leve, para passar assuntos que são muito técnicos, né? Porque a agilidade ela é muito bacana, mas ela é muito técnico. Então, quando a gente fala de sprint, de framework, o OKR, tem muitos termos e existe aí essa brincadeira no seu Instagram que de uma forma muito leve traz para as pessoas. Então, como você acha que isso tem impactado? Você tem percebido um impacto positivo e mais pessoas interessadas no assunto ou entendendo mais sobre o assunto? Tenho percebido muito, assim, eu recebi muito feedback, principalmente pelo meu primeiro episódio do podcast e tipo assim, algumas coisas que eu postei, por exemplo, no Twitter, que eu posto no Twitter, né, e mando pro LinkedIn, as pessoas curtem tanto que, tipo assim, gente fora da área que eu achei engraçado isso, quero saber. Tipo, ela não sabe exatamente do que eu tô falando, mas ela achou engraçado. Ela entendeu mais ou menos a piada, entendeu? Ela entendeu o humor. E assim, como eu falei pra vocês, não tem como vocês separarem e nem precisa. Isso assim, uma coisa imposta no mercado, que as pessoas ainda imaginam que seja assim. Não precisa ser aquela pessoa séria. Eu tenho essa foto aqui, ó, de LinkedIn. A foto séria, olhando pro lado com o braço cruzado. Mas você não precisa ser essa pessoa pra, né? Você é único, sabe? Desde que você seja verdadeiro. Se você conseguir passar a tua essência, o teu conhecimento, mas com a tua essência, não deixando de ser você para se encaixar de repente em um padrão aí que foi imposto no mercado, que as pessoas com um certo grau de conhecimento são pessoas sérias, são pessoas, né? Aquela pessoa com a postura de LinkedIn, cara, você vai ganhar, você vai ter seu reconhecimento, né? Porque as pessoas gostam de pessoas de verdade. A gente não gosta de... até fingido. Se eu fosse mais séria, passasse isso de uma forma muito robusta, não ia ser eu estaria sendo falsa, fingida. Porque eu sou isso aqui. Eu gosto de humor, eu gosto de sarcasmo. Então, eu gosto de tirar piada com os próprios agilistas, com a nossa cara mesmo. Então, eu olho pra minha cara e falo, meu Deus, sou uma palhaça. E isso tem dado muito resultado. Assim, quando eu vi 2.000 visitas por semana no meu perfil do LinkedIn, 24 mil seguidores, né? Gente pra caramba interagindo, procurando tal, saber mais, até como vocês falaram, gente fora da agilidade. Várias pessoas, quando eu postei meu primeiro podcast, compartilharam, vieram perguntar, as pessoas
até meus próprios amigos falam assim, o que é isso? Eu achei legal, eu queria saber mais. E essa é a minha missão, né? Agora é deixar claro para as pessoas de fora o que é, para que se elas tiverem interesse, né, disseminar realmente de forma mais simples esse conhecimento, né? Então, dar acesso às pessoas à informação, porque a TI como um toda é uma área muito fechada. As pessoas não imaginam a possibilidade que tem na área de tecnologia como um todo. Até as próprias pessoas que estão na faculdade de TI, elas não têm noção, gente. Tô falando assim, bem sincero de coração. As pessoas que estão na faculdade de tecnologia, elas não têm noção dos papéis, das funções que tem no mercado. Então, é isso. Super legal. E é legal, assim, é uma área que está muito em alta, né? A gente vê, assim, 1 milhão de vagas precisando de agilista. E aí, acho até que a gente pode incluir aqui uma pergunta que eu vi nos comentários, perguntando sobre independência financeira. Eu acho que é interessante a gente falar. E eu vejo muito legal, assim, essa sua postura de influenciar nas redes, porque tem espaço para tanta gente, né? E eu acho que pode mudar a vida de muitas pessoas, né? Só de conhecer o que é agilidade. E muitas pessoas boas, né? Muitas pessoas que são boas em se comunicar, são pessoas resilientes, são pessoas esforçadas. É como eu falo, né? A gente ia falar sobre esforço aqui. Sobre esforço inteligente, né, gente? Porque esforço por esforço, ele não vai te levar muito longe, tá? Você pode ser pedreiro, acordar 5 horas da manhã, todos os dias se esforçar, falar, cara, eu me esforço pra caramba. Tudo bem, mas o teu trabalho, ele não tem um valor agregado, então, tão grande, entendeu? O que você faz, outra pessoa sem nenhum estudo, por exemplo, pode fazer igual. Só que o bom de ser complexo e agilidade é que você tá ajudando na empresa a ganhar milhões, a faturar milhões. Então, por consequência, o teu trabalho é muito importante, né? Então, por ser um ambiente complexo, por ser complexo de estudar, a garantia também financeira é muito boa, entendeu? A média salarial aí de um agilista é de 8 a 12 mil, se não me engano. Eu já ganho mais que isso. Sou bem sincera quanto a isso. E acho isso muito importante. Dinheiro é importante. Inclusive, agilistas que estejam aí, cobrem caro. Porque senão, se vocês cobrarem barato, baixa o nosso valor de mercado aqui, entendeu? Não tenha vergonha de cobrar pelo teu trabalho. Cobre, porque você vai ajudar a empresa a faturar milhões. E, na maioria das vezes, empresa que tem áreas de desenvolvimento, tecnologia, é uma empresa que está faturando milhões e até bilhões. Está trabalhando com empresas gigantescas, que nem eu trabalho na B3. A B3 no Brasil só existe a B3. Não existe 2 bolsas de valores. É só uma. E lá roda milhões por dia. Por que eu vou ficar assim, com medo de negociar um bom salário? Se eu me esforcei muito, um esforço inteligente, se eu sou uma profissional resiliente, com melhoria contínua, que tenho muito a acrescentar para o negócio da empresa, que posso aí, né, treinar equipes a atingir uma alta performance e conseguir entregar muito mais resultado, inclusive para o cliente final dessa empresa, que vai ficar muito mais satisfeito. Me diga, como vocês acham que isso não vai ser muito bem remunerado? É muito bem remunerado, e falando de independência financeira, hoje eu tenho total independência financeira, total, uma vida muito confortável, eu diria, privilegiada, mas eu fiz o meu privilégio, né? Eu não nasci rica, por exemplo. Você não começa na agilidade ganhando horrores. Quem te falou isso, assim, provavelmente mentiu. E não é fácil também conquistar o salário. Possa ser que você dê a sorte de conseguir um ótimo salário no início, mas não é a realidade, gente. Porque as coisas não vêm assim de mão beijada. Inicialmente você vai começar com um salário mais baixo, conforme você for ganhando experiência, expertise em mais de um framework, conforme você for se tornando um profissional mais completo, mais competente, com cases de sucesso, tanto assim, cara, eu já errei tanto que eu sei o que não fazer mais. E eu já sei como acertar, entendeu? Então, assim, à medida que você vai ganhando essa experiência, essa expertise, você vai podendo cobrar mais. E aí, é sua parte de negociador. Você tem que ser sempre um bom negociador. E você é o seu principal vendedor, né? Então, assim, se venda muito bem. Gente, tá bom? Vai lá, Mar. Tá. Então, manda a pergunta aí.
Eu vou fazer uma aqui que foi muito, assim, me chamou muito a atenção na hora que eu li, né? A gente já tá falando bastante, mas perguntaram: qual é o maior desafio do profissional do agilista no dia a dia? Essa pergunta é aquela, assim, são tantos desafios, eu até tava vendo no seu perfil, uma imagem que você fala, são tantos desafios no dia a dia, que não tem como, às vezes, a gente falar do mais, né? Eu acho que tem vários. E qual que você, assim, falaria, não, esse aqui, quando acontece, ele é o mais desafiador no dia a dia? Cara, essa é uma pergunta que me pegou. Como você falou, são muitos desafios, gente. Comunicação com as pessoas é um desafio. Entender do negócio da empresa é um desafio. Porque assim, gente, você trabalha com métodos ágeis, mas você vai para uma outra empresa, é outro ambiente, é outro negócio e é outra cultura. Eu diria, inclusive tenho que fazer um post sobre isso, me lembrem depois, que o maior desafio do agilista é ele entrar na empresa e ele ser um agilista. Por quê? Digamos assim, você vai estudar agilidade. Você tá lá bonitinho, todo dia no Scrum Guide, tá todo dia lendo o Agile Manifesto, tá lendo tudo sobre agilidade, você aprendeu agilidade. Aí tá, você fala assim, não, agora isso aqui já aprendi, já posso ir pro próximo. Daí você entra numa empresa que tem há anos uma cultura dela. E aquela empresa tá colocando na tua mente todo dia uma sementinha, sabe? Todo dia eles estão plantando uma sementinha na tua mente. E assim, o que vai acontecer? Você vai ser resiliente o suficiente para saber que você tem que todo dia fomentar o teu conhecimento de novo e ter coragem para enfrentar a empresa e falar, cara, isso aqui não tá certo, não é assim, não é dessa forma, a gente vai fazer diferente. Ou você vai se adaptar ao negócio da empresa, a forma como eles fazem, a cultura deles. Então, assim, o maior desafio do agilista é ser agilista, é entrar na empresa e ser agilista. Porque é muito mais fácil que, ao invés de ele fazer a empresa se adequar aos métodos ágeis, que ele se adeque à cultura da empresa, né? E é um pensamento que grande parte dos agilistas eles estão deixando isso do lado e estão se adaptando à cultura da empresa. Que as pessoas pensam, bem, isso eu já aprendi, só que assim, se você aprende só uma vez e você não alimenta aquilo todo dia, a cultura da empresa vai se tornar um monstro do teu lado. E é mais fácil ela te educar se você não se educar para educar os outros, né? Sim. Muito bom. Chegou uma Faz sentido. Chegou uma mensagem aqui, Onara, da Gabriela, falando que conhece você, não sabe se você lembra da Alnet, mas falando que está chocada com o conhecimento que você tem hoje. Nossa, bacana. Gabi, tudo bem? Ó, que bacana, ó como as coisas mudam. Beijo, Gabi, eu lembro muito bem de você. Ó, quando eu comecei a trabalhar, isso foi, eu acho que uma das minhas primeiras experiências. A Alnet, ela vai saber. A gente pegava as pessoas na calçada para vender curso. A gente praticamente forçava as pessoas a comprar um curso. Então, assim, com esse trabalho, sempre tudo é experiência, né? Eu aprendi muito. Mas, Gabi, as coisas mudaram muito por aqui. Eu me dediquei muito, Gabi. Eu evoluí muito, estudei pra caramba. E consegui mudar, assim, a minha profissão, né, de agilista, eu sei para vocês, mas para mim mudou minha vida. Como eu falei, eu conquistei minha independência financeira e foi através dessa profissão. Então, eu sou muito grata à agilidade, muito grata à TI como um todo e todas as pessoas, assim, de tecnologia que me ajudaram. E é por isso que eu dou mentoria, porque eu sei que poderia ajudar muitas pessoas, sabe? Então... até entrando no tema de mentoria, que eu acho que é muito interessante, né? Você adquirir o conhecimento e você fala o tempo todo de o agilista, o poder e a função dele de passar esse conhecimento. Uhum. E quais são os maiores desafios que você encontra em ser mentora? Porque hoje você, né, além de tudo que você faz, você tem a sua mentoria e é super reconhecida pelos números que você tem dentro dessa mentoria. Legal. Então, gente, para mim hoje o maior desafio de ser mentora é pegar um conhecimento complexo e traduzir de uma forma que seja simples, que uma criança poderia entender, sabe? Traduzir de uma forma que a pessoa, depois que ela falar, quando ela lê sobre agilidade, ela vai achar muito complexo. Mas quando ela fizer a minha mentoria e eu explicar, estiver aqui falando de uma forma mais simples e dando exemplos como eu dei da garrafa,
que ela entenda e que qualquer pessoa seja capaz de entender, né? Porque tudo, como eu falei para vocês, eu acredito que tudo é treinável. Então, assim, hoje um dos maiores desafios é traduzir a complexidade de uma forma simples. E é um desafio que eu tenho tanto mentorando as equipes, quanto mentorando quem está iniciando na área, né? Comigo. Esse é um grande desafio. E depois o desafio é falar, olha, essa coisa aqui que eu te expliquei de forma simples, ela não é tão simples assim. Então você vai ter que ter a consciência que você vai ter que se aprofundar muito. Então, assim, eu não te expliquei de forma simples, mas ela não é simples, ela continua sendo complexa. Então são dois viés que eu aprendi justamente errando nas mentorias, que eu aprendi que alguns mentorados, hoje todos os meus mentorados, todos estão no mercado, todos estão trabalhando, todos estão com PSM1, todos estão, né, aí formados na mentoria, todos conseguiram melhorar de salário, né? Inclusive uma mentorada aí dessa semana conseguiu aumentar o salário dela em 4 vezes mais. Ela já trabalhava na área de tech, mas ela não era agilista, né? E foi bem bacana, assim, todos conseguiram melhorar aí, né, seu salário, suas posições, estão felizes. Só que o que eu percebi é que alguns mentorados, depois que eu explicava de forma fácil, a pessoa entendia, não, então isso é fácil, eu já entendi. Fala, não, cara, você não entendeu. Você tem que entender que isso aqui é muito complexo a ponto de você achar fácil. Se você está achando fácil, é porque você não entendeu o suficiente. Quanto mais você estuda, mas você vê, cara, isso realmente é muito complexo, sabe? E vem muito daquela frase lá do Scrum. O Scrum é fácil de entender, mas ele é difícil de dominar. E para você dominar, você tem que estudar muito, né? Sim. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, Ma, que tenha chegado no Eu box? vi uma pergunta nos comentários. No inbox a gente falou já. Deixa eu ver aqui. Ó, tinha uma pergunta do Thiago que ele falou: qual é o. Ele parabenizou você pela sua história e ele perguntou: Obrigada, qual que é o seu próximo objetivo de carreira que você visualiza? Ótima pergunta, hein? Eu nunca falo sobre próximos objetivos, inclusive desde dica aqui. Que eu acho que assim, primeiro você faz, depois você fala. Mas como eu tô aqui para responder perguntas, eu vou falar. Meu próximo foco é total business agility. Então, é agilidade orientada a negócio, a estratégia de negócio da empresa. Eu já passei da fase de pensar que agilidade é só por agilidade. Como eu falei, agilidade hoje para mim é sobre dinheiro, é sobre competitividade da empresa. Então, meu próximo passo é business agility. Eu estou estudando para isso. Já, inclusive, mudei de empresa. Isso foi um dos motivantes. Porque hoje a B3, né, é um case de sucesso com business agility. Eles trabalham lá com safe, né, que é como é uma das formas de escalar agilidade para toda empresa. Então, juntar a área de negócio, produto e a estratégia da empresa, a área de desenvolvimento, elas ficam muito próximas. Inclusive, estou na preparação aí, né, para as próximas PIs Planning, que é o evento aí que a gente prepara planeja os próximos 3 meses, como que a gente vai andar. Mas isso tudo visando os objetivos da empresa. Então, a gente sempre está aqui orientado aos objetivos da empresa. Então, hoje, esse é o meu foco. E, assim, falando de papel, eu quero me tornar uma RTE, né? Que é a Release Train Engineer. Então, é quem facilita essa agilidade aí para todos os treinos, os artes do Safe, né? É a pessoa especialista em Safe. É quem eu estou buscando me tornar agora. Muito legal. E qual você acha, né, entrando até um pouco no tema da mulher na agilidade, você acha que é uma área que tem essa abertura ou ela ainda também tem muitos desafios para as mulheres? Eu acho que, como toda área, para a mulher é sempre mais difícil, gente. Para a mulher é sempre mais difícil. Só que eu acho que a mulher, na agilidade em si, ela tem uma facilidade. Porque a mulher, geralmente, ela é mais comunicativa. Ela é mais comunicativa e a gente tem essa habilidade de conseguir trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, né? O que acontece? Na agilidade, você trabalha com várias coisas ao mesmo tempo. Então, você está olhando aqui para produto, para pessoas, para toda a sua equipe como um todo, para o time das coisas, para né, as entregas. Então, assim, você está olhando para várias frentes, performance do time. E está olhando lá para frente também, como é que eu vou melhorar, como que eu vou chegar lá na frente e já tá melhor. Então, assim, eu vejo muita abertura para a mulher. Eu fico muito feliz. A maioria das minhas mentoradas são mulheres.
As agilistas aí, eu acho que, assim, tô falando de cabeça, da minha cabeça, mas eu acho que a maioria dos agilistas aí do nosso Brasil são mulheres. Se não é a maioria, já tá provavelmente nos 50-50. Então, assim, eu vejo muita vantagem em mulher, né, nessas posições de agilista e acho muito bacana. Vocês podem até acrescentar aí, gente, se vocês quiserem acrescentar algo. Não, imagina, acho que está sendo bem completo, então a gente deixa você ir discorrendo. E eu concordo, eu acho que eu concordo, faço bastante, reforçando assim seu ponto, eu acho que realmente a questão da habilidade de comunicação ser uma coisa mais natural para a mulher muitas vezes, né? Eu acho que isso torna o nosso skill, né, mais fácil em certos momentos de atuação. Então isso realmente, tipo, é uma vantagem aí, em aspas, que a gente acaba tendo em relação ao gênero oposto, vamos dizer assim. Não levem a mal, tá, gente? Não, é é só porque a gente naturalmente tem facilidade, assim como a gente reconhece que os homens também têm outras facilidades naturais e faz parte, né? É uma questão que a gente não tem como intervir na natureza daquilo que é normal, né? Que é natural. Então, é simplesmente uma questão da natureza. Então, a gente só está aqui reforçando esse ponto que cabe a nosso favor aí. E você vê, né? Mulher se junta pra falar. A gente tá aqui se juntando pra falar. Então, assim, uma coisa que a gente gosta, a gente fala pra caramba. Então, assim, pra mim, na minha concepção, é um super poder aí, né? Da mulher na agilidade. Com certeza. Paula, tem alguma pergunta? Não, eu ia colocar que tem mais uma pergunta aqui nos comentários que eu acho muito interessante, que é sobre o tipo de contratação de um agilista. Então, se ele é CLT, se ele pode trabalhar com mais de um cliente, acho que isso também é interessante. Eu acho legal porque a gente está vendo que o pessoal está interessado. Então, que a nossa live Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, na TI como um todo, as pessoas têm muito mais liberdade que no resto do mercado. Vou ser muito sincera com vocês. Vocês têm a possibilidade de trabalhar tanto CLT quanto PJ, né, como pessoa jurídica, ter a sua própria empresa e cobrar aí da empresa por hora, ao invés de um valor fechado como CLT, né? Aí vai opcionar o seu. Isso aí é a opção de cada um. Geralmente, e novamente sendo muito sincera, geralmente o PJ ganha mais. Porque ele não tem todos os descontos, os 27% no lombo do que o CLT tem, né? Então, geralmente, a pessoa que cobra por hora PJ, e eu trabalhava PJ, agora estou CLT, que eu acho que nesse momento faz sentido, a pessoa PJ, geralmente, ela ganha mais por isso, por não ter tanto vínculo com a empresa e não, né, ter todos esses descontos aí CLTistas, mas ela também não tem os mesmos benefícios, né, de um CLT, que seria, sei lá, plano de saúde, que é muito comum ter plano de saúde, PLR, enfim, outros benefícios que a empresa dá. Mas você pode trabalhar tanto CLT quanto PJ, e isso não é uma coisa difícil. Na verdade, isso é prática de todo o mercado. Todo o mercado te dá essa possibilidade de trabalhar CLT ou PJ. Inclusive, eu digo aos meus mentorados, quando o RH te abordar, não perca tempo, já fala teu valor CLT, teu valor PJ, já pergunta o budget da vaga, entendeu? Não vai perder tempo, assim, ou deixar que a pessoa comande tudo. Você está vendendo seu trabalho, você é o seu principal vendedor, né? Como eu te falei. Então, você já coloca a sua hora, o que você tem de pretensão ali na sua hora ou no valor CLT e, né, fecha aí o melhor negócio. Mas você tem essa possibilidade, sim. E tinha uma outra pergunta, né, nessa pergunta. Se pode trabalhar com mais de um cliente. Bem, assim, isso não é muito prática de mercado, você trabalhar com mais de um cliente, principalmente porque quando você pensa também aí até em outras questões, como, por exemplo, segurança de dados aí, né? Dados do cliente, você entender do mercado, assim, pensa. Você está entendendo de todo o negócio do cliente, você sabe de todas as informações, você detém de muita informação, que nem eu trabalhando na B3. Eu tenho algumas informações privilegiadas sobre o mercado de trabalho. Imagina se eu vou e trabalho em outra empresa, entendeu? E abro essas informações para outras pessoas.
Então, assim, isso não é prática de mercado a pessoa trabalhar mais de um cliente. Mas se ele for um agilista, por exemplo, da consultoria, e ele trabalha educando várias empresas, aí isso é capaz, né? Isso é capaz que aconteça mesmo. Da pessoa trabalhar na consultoria e ela atende vários clientes. Mas a consultoria já combinou muito bem o jogo com a empresa e ela fica mais numa parte educacional do que numa parte dentro do squad mesmo, né? Ela fica mais numa parte orientando práticas ágeis. Só que, fora isso, não é muito comum no mercado uma pessoa trabalhar mais de um cliente. Não é praticável assim, justamente pelo que eu falei, né? Sim. Bom, eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Acabou de chegar outra. Deixa eu ver. Tem mais duas perguntas aqui, a gente também tem outras, mas eu não sei se temos tempo para todas, porque eu acho que as respostas vão ser extensas e o nosso tempo Vão ser extensas. tá Mesmo. justo. E eu falo pra caramba, Mas... né? Eu já estendo o negócio. Não, mas tá ótima, tá ótima. Tá incrível mesmo. Eu tô aprendendo muito, tenho certeza. Tanto que tem muitas perguntas. Parte 2. Oi? Eu acho que vai ter que ter uma parte 2. Com certeza. Eu acredito nessa Eu parte volto dois também para parte 2. Eu vou fazer então mais uma pergunta aqui, que perguntaram o seguinte: quanto tempo leva para um agilista aprender e colocar em prática a partir do zero e ter a chance de atuar no mercado? Quanto tempo leva, assim, como se fosse um período de formação? Quanto tempo você acredita que o profissional está pronto para chegar e entrar no mercado para atuar, começando do zero? Pode parecer clichê o que eu vou responder, mas depende muito da pessoa, tá? Depende muito do teu foco. Quão esforçado você tá para aprender sobre agilidade, né? Assim, a minha mentoria, ela tem 8 sessões. Então, são 8 sessões de mentoria, dura aí pouco mais de um mês, né? Porque eu divido em uma sessão por semana. Porque, assim, é muita informação para a pessoa absorver. E, como eu falei, eu tenho que passar para o meu mentorado que, cara, não é só o que eu te falo. Você tem que chegar em casa, estudar, pesquisar, e eu tenho que validar o teu conhecimento. Então, eu vou fazer simulado com você. Você vai ver que você vai errar muita coisa que você achou que aprendeu, não aprendeu. E a gente vai melhorar. Só que depende muito de você, depende muito de como você tá lidando com o tema, né? E é o que eu falei, depende muito da pessoa, o seu foco, o quão focado você tá e quanto você quer esse objetivo. Quanto mais você quiser, quanto mais focado você tiver, aí mais rápido virão os resultados, né? É normal, eu acho que de qualquer área. Legal. Agora eu acho que a gente tem tempo para a última pergunta. Eu vou te fazer uma última pergunta que eu acho que é até de acordo com o próprio intuito da live, né? Então, o que é sucesso para você, Ionara? Opa, essa é uma pergunta chave. Gente, geralmente as pessoas filosofam quando falam de sucesso, né? Não, sucesso para mim é... Gente, sucesso para mim é ser reconhecido na sua área de atuação, na área que você gosta de atuar. Eu gosto de atuar como agilista. Não é só reconhecimento da empresa que fala, parabéns pelo teu case de sucesso. Não, para mim também é reconhecimento financeiro, tá? Porque só com o financeiro bacana, só com o reconhecimento financeiro, você tem possibilidade de melhorar a tua qualidade de vida. Você não melhora a tua qualidade de vida com elogio, tá? Da empresa. Então, sucesso para mim é esses 2 tipos de reconhecimento. É tanto financeiro quanto reconhecimento sobre o meu trabalho. Sobre o melhor que eu dei, né? Você me reconheceu bem, então também pague por isso, por favor. Muito bom. Muito bom, Alguém gente. tem mais alguma pergunta? Eu teria várias, mas eu acredito que uma parte 2 vai ser tão bem-vinda pra gente continuar esse Também papo. acho. Gente, que bom. Eu vou dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite de vocês e agora conhecendo todas vocês. Eu tô tão feliz quanto antes. Queria agradecer, né, o espaço aí, o convite. Foi um papo muito bacana.
E a todas as pessoas que estão na live, se vocês se interessam por agilidade, se interessam pela mentoria, vocês podem entrar em contato no meu Instagram, né, que é @ionarafontes, e lá eu passo mais informações, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você, Ionara, por ter aceitado o convite. Com certeza a gente volta a conversar, porque acho que o papo renderia ainda muitas horas. De novo, é um mercado muito interessante, que vem crescendo numa proporção muito rápida. Então, acho que isso também faz com que o papo prolongue, porque as pessoas têm tido mais interesse em conhecer, já que é um mercado relativamente novo e que teve aí uma visibilidade muito grande em pouco tempo, né? Então, a gente agradece muito, muito mesmo o seu tempo. E com certeza a gente vai bater um papo de novo em breve. Imagina, gente, contem comigo sempre, tá? Boa noite Obrigada. aí. Boa Boa noite, muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo, gente. Tchau. Tchau.